Imagine um homem, de 90 anos, o corpo marcado por cicatrizes, as mãos calejadas por quebrar pedras em uma mina romana. Ele está sozinho, exilado em uma ilha que servia como o corredor da morte do Império Romano. Dizem que tentaram matá-lo jogando-o em um caldeirão de óleo fervente, mas ele não morreu. Então, o jogaram aqui para apodrecer. Mas numa tarde de domingo, dentro daquela caverna úmida, esse prisioneiro não viu a escuridão da sua cela. As paredes de pedra desapareceram. O teto se abriu. E o que João viu não foi o fim do mundo como te contaram. Por séculos tentaram nos convencer de que o Apocalipse é um filme de terror sobre o futuro. E se eu te dissesse que isso está errado? E se as visões de João não fossem sobre o fim dos tempos, mas um código militar secreto enviado para rebeldes que viviam no coração do império mais sangrento da história? Fique comigo, porque hoje vamos decifrar a matemática por trás do número 666, e eu vou te provar, com evidências históricas, que a besta já caminhou entre nós, e o nome dela vai te arrepiar. Para entender o que João viu, primeiro você precisa entender onde ele estava. Patmos não era um retiro espiritual. Era uma Alcatraz, uma colônia penal. João, o último apóstolo vivo, era considerado um terrorista pelo Estado romano. O crime dele? Recusar-se a chamar o imperador Domiciano de Senhor e Deus. A pressão psicológica era insana. Seus amigos Pedro e Paulo já tinham sido executados. João estava isolado, esperando a morte. É nesse cenário de desespero absoluto que ele ouve uma voz como de trombeta. Ele é arrebatado. Mas repare no detalhe que quase ninguém nota no capítulo 4. João vê um trono, mas não é um trono qualquer. Ao redor desse trono há um arco-íris cor de esmeralda e um mar de vidro. Por que um mar de vidro? Para um judeu antigo, o mar representava o caos, o mal, o imprevisível. O mar era o monstro que engolia marinheiros. Ao ver um mar sólido como vidro diante do trono de Deus, João estava recebendo uma mensagem codificada. O caos que Roma impõe sobre vocês, diante de mim, está paralisado. Parece uma mensagem de consolo, certo? Mas é aqui que a história dá uma guinada estranha. Logo depois dessa visão de paz, João vê 4 cavaleiros serem soltos na terra. E o primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, segura um arco. A maioria das pessoas na igreja aprendeu que esse cavaleiro branco é Jesus ou o Anticristo. Mas os historiadores descobriram um detalhe na armadura desse cavaleiro que muda completamente a identidade dele. E isso tem tudo a ver com o maior medo do Império Romano na época. O cavaleiro branco segura um arco. Naquela época, os únicos arqueiros montados que aterrorizavam Roma eram os partas, uma tribo bárbara da fronteira oriental que sempre montava cavalos brancos. Para os leitores de João, aquilo não era um futuro distante. Era a manchete do jornal de amanhã. Guerra, fome, peste e morte. Os 4 cavaleiros não eram monstros místicos. Eram a descrição exata do colapso de uma civilização. João estava dizendo, o sistema que oprime vocês. Mas, para passar essa mensagem pelos guardas romanos que vigiavam as cartas, ele não podia ser direto. Ele precisava de uma criptografia. E é aqui que entra a genialidade literária de João. Ele transformou teologia em resistência política. Se você está gostando de desvendar esses segredos históricos que a escola não ensina, já clica no botão de inscrição. A gente mergulha fundo onde a maioria só boia. Agora, vamos falar do elefante na sala. Ou melhor, da besta que sai do mar. Capítulo 13. Uma besta sobe do mar. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E aqui está o número que assombra a humanidade há 2 milênios. 666. Hollywood diz que é a marca do diabo. Conspiracionistas dizem que é um microchip, mas os judeus do século I sabiam exatamente o que era. Eles usavam uma técnica chamada gematria, onde cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Se você pegar o nome do imperador que iniciou a perseguição mais cruel contra os cristãos,
aquele que queimava pessoas vivas para iluminar seus jardins, Neron Caesar. E transliterar para o hebraico 50, mais 200, mais 6, mais 50, mais 100, mais 60, mais 200. O total? Exatamente, 666. Mistério resolvido? Nero era a besta? Calma. Se fosse só isso, o livro teria perdido a validade assim que Nero morreu. Mas o Apocalipse continua sendo lido hoje. Por quê? Porque João viu algo atrás da besta. Ele viu uma mulher montada nela. Uma prostituta embriagada com sangue de santos, vestida de púrpura e escarlate. A identidade dessa mulher é a chave mestra de todo o livro. E existe um detalhe geográfico no texto que entrega quem ela é, sem deixar margem para dúvidas. Você está pronto para saber quem é a verdadeira vilã da história? No mundo antigo, só existia uma cidade conhecida como a Cidade das Sete Colinas, Roma. A mulher não é uma pessoa, ela é uma cidade, ela é o sistema. Púrpura e escarlate eram as cores das vestes senatoriais e imperiais romanas. O cálice de ouro cheio de imundície representava a riqueza acumulada através da exploração das nações. João estava expondo a Pax Romana como uma mentira. Ele estava dizendo aos cristãos: não se seduzam pelo luxo de Roma. Ela é uma prostituta que bebe o sangue dos justos. E a visão da queda é aterrorizante. No capítulo 18, os comerciantes da terra choram. Não porque sentem falta das pessoas, mas porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ouro, prata, pedras preciosas. E no final da lista, corpos e almas de homens. O Apocalipse é uma denúncia contra um sistema econômico que trata pessoas como mercadoria. João viu que toda a Babilônia, seja a Roma antiga ou qualquer império moderno que coloque o lucro acima da vida humana, tem data de validade. Mas a visão não termina em destruição. Se terminasse, seria apenas um livro de vingança. Depois que a fumaça da Babilônia baixa, João vê algo descendo do céu que desafia as leis da física. Uma cidade cúbica. A Nova Jerusalém. Mas por que um cubo? Por que não uma pirâmide ou uma esfera? A arquitetura dessa cidade esconde o segredo final da visão de João. Um segredo que nos leva de volta ao tempo de Moisés e do rei Salomão. No Antigo Testamento, o lugar mais sagrado da terra era o Santo dos Santos, dentro do templo. Era lá que a presença de Deus habitava. E qual era o formato desse cômodo? Um cubo perfeito, comprimento, largura e altura iguais. Quando João vê a Nova Jerusalém como um cubo gigante, a mensagem é explosiva. A cidade inteira é o Santo dos Santos. Não existe mais separação, não existe mais templo, porque não precisa mais de intermediação. O véu foi rasgado não só no templo, mas no universo inteiro. Deus e a humanidade moram juntos. O mar, o caos, já não existe. As lágrimas são enxugadas. A visão de João na caverna de Patmos não foi um mapa para prever a Terceira Guerra Mundial ou chips de computador. Foi uma carta de amor e resistência. Foi Deus dizendo a um prisioneiro velho e solitário: o império parece invencível agora, mas ele é poeira. O meu reino é eterno. E no final, mas espere, se o Apocalipse de João revela o fim do sistema humano e a vitória divina, existe outro profeta que viu exatamente a mesma coisa, séculos antes, na Babilônia original. Ele viu estátuas gigantes, fornalhas de fogo e leões famintos. Estou falando de Daniel. E as visões dele contêm datas matemáticas tão precisas que até céticos ficam sem resposta. Quer saber como Daniel previu a data exata da morte de figuras históricas séculos antes de nascerem? Clica neste vídeo aqui do lado. A precisão vai te assustar. Te vejo lá.